Segundo ponto fundamental que eu queria trazer para vocês, com relação a isso, é o ensinamento bíblico de que as coisas de Deus só podem ser conhecidas pela palavra de Deus. Esse ponto é extremamente importante. Existe um mundo espiritual que nos cerca, no qual circulam os anjos e os demônios. Nós sabemos disso, a Bíblia fala a respeito destas realidades espirituais que nos cercam. De que maneira nós podemos ter conhecimento delas? Nós temos conhecimento destas coisas não através da revelação de Deus na natureza e na consciência humana, porque são insuficientes. A natureza e a consciência atestam a existência de Deus. Contudo, nós não podemos conhecer a respeito de Satanás, dos seus anjos e dos seres espirituais que nos rodeiam, simplesmente estudando a natureza ou a nossa consciência. Foi por isso que Deus nos deu uma revelação especial, a Escritura Sagrada, na qual não somente Ele se revela, mas Ele também fala a respeito desse mundo espiritual que nos cerca. Exatamente porque não tem a revelação especial, é que os povos pagãos adoram a Deus, ou adoram os deuses e adoram os espíritos, sem luz e sem verdade a respeito desses seres. Eles pressentem a existência desses poderes instintivamente, contudo porque não tem a revelação de Deus, que é a Bíblia, que nos fala a respeito destes seres, eles acabam atribuindo a estes seres divindade, poder criador, o poder de controlar o destino e uma série de outras coisas, e criam seus deuses à sua imagem e semelhança. Contudo, Deus nos deu a Escritura, na qual nós podemos aprender a respeito de Satanás, dos anjos caídos e dos anjos que são enviados por Deus para a nossa ministração. É importante a gente lembrar aqui, é o terceiro ponto aqui dentro desse segundo ponto fundamental, que essa revelação que Deus nos deu, aqui é importante, ela não é exaustiva, embora seja autoritativa e suficiente para a igreja. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela é autoritativa. O que ela diz, nós cremos e nos submetemos. Ela também é suficiente, ou seja, ela traz tudo aquilo que nós precisamos para conhecer a Deus e servi-lo aqui nesse mundo. Mas ela não é exaustiva. Isso significa dizer que Deus não nos revelou tudo o que existe no que diz respeito ao mundo espiritual. Nós não sabemos várias coisas a respeito de Deus. Nós não sabemos muita coisa a respeito de Satanás e dos seus anjos. Nós não sabemos muita coisa a respeito dos anjos bons que nos ministram. Nós não sabemos muitas coisas a respeito das realidades espirituais que nos cercam. O que nós sabemos é aquilo que a Bíblia fala. E como ela não fala tudo, nós temos a seguinte regra: onde a Bíblia cala, nós calamos também. Onde ela para, nós paramos. Onde ela não se pronuncia, nós não pronunciamos, porque o que passar daí vai ser especulação. Que fontes eu tenho para conhecer, por exemplo, o nome dos demônios, que é uma prática muito comum dentro da batalha espiritual, dar nome a demônios. A Bíblia fala dos nomes dos demônios, só tem um demônio que é mencionado pelo nome na Bíblia, que é o chefe deles, é Satanás, que também é chamado de Beelzebu, é chamado de o adversário, é chamado do diabo, e assim por diante. E outros nomes que eles são Apolion, mas são nomes de um mesmo ser espiritual maligno. Mas, por exemplo, a Escritura não fala o nome de outros demônios. Uma vez Jesus perguntou ao endemoniado gadareno como era o nome da entidade que estava ali, e a resposta foi legião, porque somos muitos, como se os demônios dissessem: nós somos uma legião, de quem de nós o Senhor quer saber o nome? E nunca mais o Senhor Jesus, ele fez esse tipo de prática que os apóstolos também não fizeram. Então, se a Bíblia não se preocupa em revelar o nome dos demônios, por que é que isso tem que fazer parte da minha guerra espiritual? Por que essa obsessão em saber os nomes dos demônios? Onde é que eles estão instalados? Por que é que eles chegaram ali? É outra coisa importante. O pessoal de batalha espiritual é obcecado por descobrir por que é que o demônio entrou na vida de um cidadão. Os evangelhos relatam dezenas de encontros de Jesus com gente endemoniada. Nunca Jesus chega para o endemoniado e pergunta ao demônio: por que é que você entrou aí? Nunca, nenhuma vez. Mesma coisa os apóstolos. O livro de Atos relatam diversos encontros de natureza confrontativa entre os apóstolos e os demônios, e nunca os apóstolos estão preocupados. Como é o teu nome? Por que tu entrastes aí? Está aqui o microfone, diz para todo mundo. Nunca fizeram isso.
Nunca. Se a Escritura para aí, eu tenho que parar aí também. Essa é a regra, é o segundo ponto fundamental de que as coisas de Deus só podem ser conhecidas pela palavra de Deus. O conhecimento espiritual, é meu último ponto aí, o conhecimento espiritual vindo de outras fontes é perigoso e incerto. De onde é que vêm, às vezes, determinadas informações? No seu livro Desmascarado, a profetisa Rita Cabezas, ela diz que descobriu o nome dos 6 demônios que são responsáveis pelos 6 continentes. E aí ela diz como é que foi isso. Ela, uma vez, recebeu no seu gabinete uma moça que estava com um problema mental, um distúrbio mental, e ela, que é psicóloga e batalha espiritual também, começou a tratar e de repente percebeu ali a presença de seres malignos, então amarrou a língua dos demônios para só dizer a verdade. Ela diz que para falar a verdade tem que amarrar a língua dos demônios, para eles dizerem a verdade. Eu não sei como é que o demônio fala de língua amarrada, mas é o que ela diz no livro dela. E aí o demônio falou e entregou tudo. Entregou o chefe, disse qual era o plano de Satanás para conquistar o mundo. Falou, é por isso que o título do livro é Desmascarado. Ela disse que ela desmascarou o plano de Satanás para conquistar o mundo. Quem é que revelou a ela esse plano de Satanás para conquistar o mundo? Quem é que disse a ela o nome dos demônios que são responsáveis pelos continentes? E foi uma pessoa supostamente endemoniada, foi um demônio falando através de uma pessoa. Então eu acho isso extremamente frágil, para não dizer perigoso, e para não dizer enganoso também. Se a Escritura não fala de o que a Bíblia fala a respeito de Satanás e de sua estratégia para o mundo, nós sabemos e nós cremos, não temos nenhum problema com isso. Mas onde a Bíblia para, nós paramos. Porque não temos como conhecer o mundo espiritual, a realidade a respeito desses seres, a não ser pela Bíblia. Porque todas as outras fontes, profecia, revelação, demônio falando, tudo isso é altamente questionável. E para o cristão que quer se guiar pela Escritura, ele vai ficar onde a Bíblia fica. Porque ele crê que a palavra de Deus é autoritativa, ela é inspirada, ela é infalível e ela é suficiente. Se a Bíblia não nos quis revelar isso, é porque nós não precisamos saber. Não há necessidade desse conhecimento para o serviço a Deus.